Bom dia, louvamos a Deus pela sua benignidade e sua bondade para conosco. Louvamos a Deus pelo privilégio que nos concede de termos vida e, acima de tudo, nos chamar esta manhã para nós podermos meditar e ouvir a sua palavra. Queridos amigos, ao longo desses dias nós temos vindo falando sobre assunto ligado à história da igreja e temos estudado assuntos profundos como o misticismo como desenvolveu o misticismo e como ele procurou, como esse conceito penetrou na igreja e tem feito com que hoje a palavra do Senhor ela é apresentada ao mundo mesclada com falsidade. Mas Deus tem uma igreja verdadeira que permanece fiel e firme e a qual tem a missão de levar a verdade tal como ela é na Sagrada Escritura para que o mundo possa ainda ser salvo, ou muitos possam ainda ser salvos. Esta manhã quero convidar-te a nós orarmos. Fecha os teus olhos e ali onde estás, busquemos a presença do Espírito Santo. Amado Deus, eterno Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua benignidade, pela tua bondade e misericórdia. Obrigado pelo teu Santo Espírito que tem guiado desde os tempos passados a tua igreja, o teu povo, levantando homens que levantam pela verdade e lutam pela verdade, mesmo que seja até a morte. Obrigado, Pai, e permita que teu Espírito continue nos conduzindo, dando-nos entendimento da tua palavra e ajuda-nos a ser humildes para aceitar a verdade. Suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amigo, esta manhã o tema de hoje diz-nos consolidação. Pode-se dizer-se que a infiltração e consolidação da penetração do misticismo no meio protestante e evangélico, veiculado pelo cristianismo ou pelo catolicismo, bem falado, catolicismo romano, tem vários protagonistas. Ontem nós estudamos sobre a infiltração e vimos como é que, por meio de Richard Foster, começou-se o processo de infiltração das ideias místicas católicas dentro do protestantismo. Mas hoje nós vamos ver que como isso consolidou, como essa estratégia consolidou. Começando com Thomas Merton, melhor bem falado, né? Começando com Thomas Merton, no início da última metade do século XX, seguindo por Thomas Keating, Basil Pennington, Henry Nouwen e Breman Manning, todos sem exceção beberam do misticismo oriental que tentam cristianizar todos esses homens. Historicamente, a oração centrada teve origem na abadia de São José, um mosteiro trapista em Spencer, Massachusetts. Thomas Keating, o abade-geral, desafiou os monges a tornarem a tradição e raízes cristãs acessíveis aos que tinham sido instruídos nas técnicas orientais. Veja a ideia dele, né? Veja o desafio dele. Keating foi auxiliado por Basil Pennington, são nomes assim difíceis de pronunciar, Pennington. E o resultado foi a mudança do nome da velha oração contemplativa em oração centrada. Isto é, deixaram de usar o termo oração contemplativa para oração centrada. Sabe, né? Satanás sempre ele estuda a forma de tornar aquilo que é a sua estratégia antiga de uma forma nova para apanhar os despercebidos. Ah, não, já não é oração contemplativa, é oração centrada. Mas o conteúdo é o mesmo. Esta é mais elaborada pelas contribuições de diálogos com líderes budistas e hindus e os retiros que receberam de um mestre budista zen e do outro especialista em meditação transcendental. Está a ver quem são os autores desses tipos de espiritualidade? Meus amigos, para que não haja dúvida quanto ao sincretismo,
A mistura confusa de crenças e práticas inconciliáveis damos um exemplo paradigmático para que nós possamos ter certeza disso, né? Thomas Merton, monge trapista, confessou: veja o que esse senhor disse. Estou profundamente impregnado de sufismo. Ele declara daquilo que ele está impregnado. Ele não está impregnado da palavra de Deus, do poder do Espírito Santo, da pessoa de Jesus. Ele está impregnado do sufismo. E ele diz: acredito que pela abertura ao budismo, ao hinduísmo e para aquelas grandes tradições asiáticas místicas, temos uma ocasião maravilhosa de aprender mais sobre o potencial das nossas próprias tradições cristãs. Então, na ideia dele, é como se fosse que, por meio dessas religiões, nós aprenderemos mais sobre as nossas tradições cristãs, ou sobre nossas regras cristãs, sobre a vida cristã. Agora, o cristianismo tem um fundador, que é Cristo. Cristo é o centro do cristianismo. E quem é o fundador de hinduísmo e budismo? Não tem nada a ver com Cristo. Como posso buscar algo do hinduísmo e do budismo para compreender o ensino das tradições cristãs? Não dá, não vai conciliar. Tem aquela passagem em 2 de Coríntios 6, versos 14 até 18, que o Senhor diz: não há comunhão entre as trevas e a luz, não há comunhão entre Belial e Cristo, não há. Queridos, ele continua dizendo que acho que não poderia compreender o ensino cristão da maneira que entendo se não fosse à luz do budismo. Uau! Não vejo contradição entre budismo e cristianismo. Pretendo tornar-me no melhor budista que puder. Essa é a ideia deste homem. É o que ele bebeu dele. E é interessante que são pessoas que são chamadas pelas igrejas evangélicas, pelas igrejas protestantes modernas, para pregar, para ensinar, para instruir. Do que eles vão instruir aos líderes, pastores, pregadores dessas igrejas? Claro que é aquilo que ele está bebido dele, é aquilo que ele está impregnado dele. Já viu e já entendes por que razão, meus amigos, meus irmãos, devemos afastar dessas pessoas, devemos afastar dos seus cultos, devemos afastar das suas pregações, até das suas músicas que são misturadas com ritmos místicos orientais? É impressionante como pessoas inteligentes, altamente educadas a nível universitário, demonstram estar sob hipnose espiritual, não distinguindo a verdade e afundando-se no erro. Então, isso nos mostra que a intelectualidade em si só não é suficiente para a base da nossa fé. Aliás, nunca foi. Por isso é que, quando Jesus veio a esta terra, ele não foi buscar os intelectuais da sua época, ele foi buscar homens simples, indoutos, e os preparou, e eles serviram melhor a causa do Senhor do que aqueles que tinham grandes intelectualidades. Infelizmente, hoje mesmo no nosso ciclo, encontramos pessoas que se acham que só podem ser líderes, pastores, ou só podem estar a trabalhar para o Senhor se tiverem formações, se tiver doutorados, PhDs, que é para assumirem liderança da igreja, enquanto que os humildes obreiros, né, leigos, muitas vezes são postos de lado, muitas vezes são rejeitados. Mas é desses que a palavra do Senhor nos afirma que Deus terminará a sua obra com ele. A obra de Cristo vai terminar nesta terra como Cristo começou, com homens simples, mas preparados para responder à razão da sua fé. Meus amigos, ora, o sufismo é um misticismo islâmico. O sufismo é um misticismo islâmico. Então veja a mistura que isto envolve. Isso não é uma questão apenas só de cristianismo, mas é uma questão global, meus irmãos. O hinduísmo e o budismo diferem do cristianismo num nível absolutamente básico e até divergem um do outro. Por quê? O hinduísmo é politeísta, com inúmeros deuses e deusas, e panteísta, crendo que tudo é uma última realidade, essência ou Deus chamado Brahman. Brahman. Brahman.
ou Brahman, como se diz em inglês. Essa é a fonte ou a base da crença hindu. Já o Budo, ou o budismo, nega e rejeita a noção de um Deus pessoal ou criador. É ateísta, mas crê e ensina uma filosofia em que tudo é um, sendo panteísta como o hinduísmo. Meus amigos, a grande ironia é que os promotores da suposta oração cristã não conseguem esconder a velha origem nas longínquas terras pagãs, não é? Nessas longínquas terras pagãs do quê? Do Extremo Oriente. Eles não conseguem esconder isso, não conseguem. Isso está bem patente aos olhos de todos. Eles falam o que eles realmente estão embebidos deles. Eles sabem que o método das suas doutrinas, dos seus ensinos, das suas orações, vêm desses países do Extremo Oriente, Índia, Tibete, China e depois no Japão. Qual é a ordem do Senhor? Em 2 de Timóteo 3,5 diz: a ordem de Deus é: foge também deles. Foge também deles. Aparta-se deles. Nesses últimos dias, em 1 de Timóteo 4,1, é-nos dito que muitos apostatarão da fé ouvindo doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. Meus amigos, nós precisamos voltar de carne, corpo e alma, do espírito, corpo e alma, de todo o nosso coração para a Sagrada Escritura. Ou nós vamos nos perder sendo enganados por esse misticismo que está tornando global e vai tornar global porque ela vai levar todas as igrejas a se unir em uma só, centrada no catolicismo. Apenas a Igreja de Deus, o povo remanescente, rejeitará completamente, com todas as suas forças, essas ideias místicas. E o resultado será perseguição, porque no passado foi assim. Portanto, meus amigos, oremos e peçamos a Deus que nos dê discernimento, nos dê entendimento, porque o tempo que vivemos, como diz o apóstolo Paulo, são maus. Quero convidar-te a orar para terminar esta meditação. Deus amado, Deus Criador, obrigado, Senhor, mais uma vez, porque o Teu Espírito tem nos guiado. Teu Espírito guiou o autor destas meditações para este ano, agenda para o tempo do fim. E aqui estamos vendo qual é a agenda do inimigo. E esta agenda está se cumprindo, literalmente estamos vivendo isto. Mas também nós sabemos que tu tens uma agenda para o povo do Senhor, para o teu povo aqui nesta terra. E essa agenda está acima da agenda do inimigo. É o teu plano e o teu propósito em que a tua igreja sairá mais que vencedora em nome de Cristo Jesus. Por isso pedimos que o teu Espírito seja derramado sobre o teu povo, sobre a tua igreja, para que, em nome de Cristo, ela possa erguer a bandeira ensanguentada e declarar a verdade ao mundo e resgatar os teus filhos que encontram ainda nesta Babilônia. Fique conosco, dirige-nos ao longo do dia de hoje, guiados pelo teu Espírito, nos ajude a testemunhar do teu amor. Suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Prezado amigo, um bom dia, boa quarta-feira. Se você é adventista do sétimo dia, lembre que logo tem o culto de oração. Participe. Vá à igreja. Se estiver aberta, vá à igreja. Não espere pelo Zoom. Muitos têm se refugiado hoje no Zoom como meio de adoração, mas o Zoom é apenas uma hipótese. Não devia ser o meio pelo qual nós devemos adorar a Deus. Foi algo que usou-se circunstancialmente. Por isso eu te convido, vá à igreja adventista mais próxima de ti, hoje, quarta-feira, às 7 da tarde, ou às 8, ou às 6, não sei que horas que ela vai abrir na tua zona, e adore ao Senhor, ouça a palavra de Deus e firme-se em Jesus Cristo. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança através de estudos bíblicos.